Graça e paz, queridos. Nós estamos aqui na nossa 19ª palestra sobre o sacerdócio eterno de Jesus, o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Hoje, o nosso assunto aqui será sobre Paulo e os adoradores do Deus desconhecido lá no Areópago, em Atenas. Para isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, no livro de Atos, capítulo 17, versículo 10 a 34. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Mas logo que os judeus da Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuavam ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante naquela cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, mas também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Alguns dos filósofos, epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. E de um só ele fez toda a raça humana, para habitar sobre a terra, sobre toda a face da terra, havendo fixado tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra,
trabalhados pela arte e imaginação humana. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens em toda parte, a todos, que se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o de entre os mortos. Quando eles ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram, outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. E a essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles outros mais. Você vê no texto aqui, queridos, que Paulo foi trazido de Bereia para Atenas. Naqueles dias, a cidade de Atenas era a capital cultural da terra. Não existia nenhuma cidade como Atenas. Era uma efervescência cultural intensa naquela cidade. A verdade é que os romanos conquistaram o mundo, mas os gregos conquistaram a mente dos romanos por causa de tudo aquilo que eles desenvolveram mentalmente. O poder político estava na mão de Roma, mas os romanos olhavam para a Grécia e sabiam, eles tinham encontrado uma civilização filosoficamente muito mais sofisticada, muito mais refinada, mais antiga, mais rica, mais cheia de potenciais, do ponto de vista histórico, do ponto de vista em tudo que eles produziam a respeito da cultura humana. Era algo incrível para aquele tempo. Os romanos, eles conquistaram um mundo já helenizado, desde os dias de Alexandre o Grande. Quando ele morreu, o seu império ficou dividido entre seus amigos, 4 generais: Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Seleuco ficou com sua base na Síria. Ptolomeu foi para o Egito de Cleópatra, que descendia dos egípcios Ptolomeus. Cassandro e Lisímaco ficaram na região de Atenas e Macedônia, na Grécia, Ásia Menor. Esse processo de helenização, de transformação do mundo antigo para a cultura grega veio por meio de Alexandre. Mas Filipe, o imperador romano, ele aproveita todo esse processo, toda essa cultura que eles tinham, sem destruir a cultura. Eles ocuparam as regiões gregas, mas sem destruir a cultura, e eles fizeram uma miscigenação. Eles se uniram à cultura, eles conquistaram o poder político do local, mas eles não destruíram a cultura do povo. Eles aproveitaram tudo que eles tinham de melhor. O processo de conquista destruiu pouca coisa da cultura grega. Eles apenas conquistavam os exércitos. O resto, eles faziam o intercâmbio para aproveitar tudo que eles tinham. Os generais e os soldados casavam-se com os gregos para que a conquista não fosse apenas política, mas também cultural, que criasse vínculos, que criasse afetos, que perdurasse. Vínculos genéticos, vínculos de cultura, vínculos de pensamentos, vínculos de ideias, vínculos filosóficos. Roma dominava, mas a superioridade cultural estava em Atenas, estava na Grécia. Os romanos literalmente dominavam, mas a cultura, o processo cultural estava todo com os gregos. E eles aproveitaram ao máximo para absorver toda essa cultura, toda essa ideia de pensamento, todo esse desenvolvimento de pensamento que eles tinham. Pois eles eram
filosoficamente superiores aos romanos, infinitamente mais. Os imperadores romanos foram impactados pela cultura e filosofia grega, principalmente o imperador Marco Aurélio. Como você viu no texto, Paulo veio sozinho para Atenas. Timóteo e Silas ficaram em Tessalônica para confirmar a fé dos irmãos. Agora você vê Paulo no meio de toda aquela grandeza, de toda aquela cultura, de toda aquela beleza histórica intacta, teatros, templos para todos os lados. Era um lugar encantador, era um lugar naqueles dias muito intenso em questão de idolatria. Onde Paulo ia, eram altares, oferendas, templos, deuses. Os atenienses sempre estavam se atualizando a respeito de deuses, sabendo das últimas notícias. Agora, Paulo, no meio disso tudo, ele ficou impressionado, ele ficou chocado com a quantidade de divindades que eles veneravam, com a quantidade de deuses que estavam ali expostos pelas ruas, expostos pelas passagens. Paulo era um judeu criado aos pés de Gamaliel. Ele tinha cidadania romana, nascido em Tarso, fora do contexto geográfico de Israel. E ele foi enviado para lá para estudar. Ele era afeto a respeito de tudo ao mundo grego. Falava aramaico, língua popular de Israel, falava a língua erudita, que era o hebraico, e também falava o grego, que era uma espécie de inglês da época, língua comum daquele tempo, além de entender outros idiomas. Antes disso, Paulo esteve em Éfeso e entrou naquela questão conturbada a respeito da Diana, deusa dos Efésios, a rainha dos Efésios, como está lá em Atos, no capítulo 19, versículo 28. E o povo disse: estais vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há um grande perigo de nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que em toda a Ásia e no mundo adoram. Ouvindo isso, encheram-se de furor contra Paulo e clamavam: grande é a Diana, deusa dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios, Gaio e Aristarco. Paulo, apesar de ser judeu, não era um indivíduo que chegou até ali como judeu, tomado pelo espírito monoteísta dos judeus. Mesmo assim, ele estava chocado com a proliferação de templos. Ele era acostumado com isso, por onde tinha passado na Ásia Menor, com essa pluralidade e multiplicidade de deuses. Mas o que acontecia em Atenas era muito diferente. Era muito maior, com um significado muito maior. Ele ficou chocado com o que estava vendo, com toda aquela multidão de idolatria, aquela intensa idolatria que ele viu em Atenas. Pensa nisso, ele estava lá parado, andando sozinho de um lado para o outro, um homem com todo aquele conhecimento, com toda aquela capacidade de transferência do Evangelho, como diz aqui o texto de Atos 17:16, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Enquanto ele esperava Timóteo e Silas, seu espírito se revoltava. Aqui revoltar significa
como se tivesse uma convulsão de tudo que ele estava vendo, como se fosse uma crise de epilepsia. Estava tendo ataques. A alma de Paulo estava tendo convulsões diante de tudo que via. Ele, calado, se segurava. Paulo foi tomado por um sentimento de zelo de Deus em relação aos atenienses, em relação a tudo aquilo que estava acontecendo diante dos seus olhos. A idolatria ali era esmagadora. Não era comparado a nada do que havia e se tinha percebido antes de que Paulo relatasse isso com seus próprios olhos, presente ali em Atenas naquele momento. Apesar de ser um local de maior influência cultural para a humanidade naqueles tempos. Com isso, Paulo ficou compulsivo e descontrolado. Como diz aqui em Atos 17, por isso ele dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, mas também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Ele dissertava, persuadia, arrazoava. São tudo ações lógicas para se fazer compreender. Ele buscava o entendimento e esclarecimento de outros a respeito de tudo aquilo. Dissertava, pregava a judeus, a gregos, a pessoas judaicas que tinham sido absorvidas pelo judaísmo, crido no monoteísmo do Deus único, que estavam na sinagoga. Eles podiam ser membros do judaísmo sem ser judeus. Era uma conversão por adesão de consciência. Paulo sozinho, uma equipe de um homem só, mas ele fazia um rebuliço com tudo aquilo que ele ensinava e pregava e dissertava com eloquência. Agora, quando Paulo prega na sinagoga, é como se chovesse no molhado. Ele apenas prega para aqueles que conhecem já aquilo que ele está pregando. Mas para fora da sinagoga, vamos ver como é que aconteceu isso? Então ele vai para a praça, onde o movimento acontecia. Ali ele pode ter um intercâmbio com os cidadãos da cidade. Paulo sozinho já era uma multidão. Pela intensidade de tudo que ele falava, anunciava e pregava. Ele chama a atenção de muitos e muitos param para ouvi-lo. Sobretudo, duas categorias especiais de filósofos pararam para escutar a Paulo naquele anúncio na praça. Nós sabemos que em Atenas tinha uma multidão de escolas filosóficas. Você sabe que de lá, de Atenas, da Grécia, vieram vários filósofos, Platão, Sócrates, Epimênides e outros, como Aristóteles, tudo filósofos importantes. Tinham várias escolas filosóficas na época. Mas duas escolas filosóficas deram atenção para Paulo, em especial os epicureus e os estoicos. Quem eram os epicureus? Aqueles que criam e pensavam que não haviam deuses. Eram ateus do ponto de vista próprio dos gregos, literalmente ateus. Criam que tudo o que existia era átomo, que o universo era matéria, a alma era um conceito material, morrendo se dissipava, virava outra forma de energia, de natureza atômica, que produziria outra coisa, nenhuma sobrevivência de qualquer consciência. Então, era tudo energia e era tudo química para os epicureus. Havia uma coerência no seu ateísmo, diferente dos ateus ocidentais, que não criam em Deus, mas amavam seus filhos, advogavam a monogamia, conceitos morais e éticos e valores, diferente dos epicureus, que achavam que tudo era uma explosão casual. Os sentimentos que o homem tem são pulsões casuais de movimentos de matéria incontrolável.
Os epicureus, em geral, se entregavam a toda sorte de devaneios e caprichos e desejos. Eles praticavam aquilo que queriam. Tudo era uma explosão casual. Mas os tempos somados criaram esta explosão, essa loucura incompreensível. E o que resta para o homem é viver esmagado por esta beleza, sentindo náusea de ser, mas tanto faz a direção de uma decisão humana. Nada disso faz sentido. É como se um homem pegue uma faca e mate alguém. É mal para ele, mas pelas leis da sociedade será preso. Mas tudo no fim não faz sentido algum, porque tudo é relativizado. Assim, os epicureus levam a consciência desse ateísmo até as últimas consequências. E eles advogam ser válida toda e qualquer pulsão humana. O que você quiser e tiver vontade, faça, você decide. Eles não tinham nenhum tipo de proposta de vínculos sociais. A grande ênfase dos epicureus era no indivíduo como centro de todas as coisas. O universo tem tantos centros quanto os homens que nele existam. Os epicureus advogavam que uma única coisa que existe é você. Não importa a direção, não existe ética nem moral e não existe Deus. Não existe lei, não existe mandamento, não existe nada. O outro é um absurdo. O tanto quanto você é um absurdo. Fique livre para expressar o seu absurdo, o quanto o seu absurdo quiser expressar. Estes eram os epicureus que estavam ouvindo Paulo. Eram os ateus da pesada. A outra classe de filósofos que ouviam Paulo naquela oportunidade eram os estoicos, que eram filhos de uma linha filosófica que tinha nascido em Chipre no século VI a.C., com um filósofo chamado Zenon, e a partir deles surgiu o estoicismo. O que eles advogavam, o que eles criam? Eles eram de uma atitude serena, viviam a dor quieta, tratavam todas as dificuldades e angústias com aquela ordem aparentemente calma, ou seja, o indivíduo que se elevasse moral e eticamente, ele se tornaria um indivíduo acima da dor, acima da perda, porque a realidade, a dor e a perda são só impressões, um substantivo. Assim como nós, seres humanos, somos uma impressão. A frase que define o estoicismo é: o mundo como sendo uma fantasia de impressão na mente humana. É isso que designa o estoicismo. Somente uma fantasia de impressão é uma virtualidade, e o indivíduo que cresce na sua mentalidade moral e filosófica chegaria ao ponto de suportar todas as dores com essa certeza: o que eu estou sentindo é apenas uma impressão, não é uma realidade. Essa angústia que eu estou sentindo também é apenas uma impressão. Essa calamidade que aconteceu aqui, uma fantasia impressionista, que gera essa dor na alma, mas não tem nenhum significado concreto. É algo absurdo. Por outro lado, os epicureus eram completamente tomados por um ceticismo. Do outro lado, os estoicistas tendiam para um certo cinismo. Eram 3 escolas estoicas, mas todas elas eram de um cinismo do tipo tanto faz como tanto fez. Tudo é impressão mesmo. O imperador Marco Aurélio, romano, ele se tornou um estoicista de uma linha um pouco mais evoluída. Advogava o desenvolvimento de ética como de elevação, porém o homem deveria se preparar para uma desconexão total com as impressões fantasiosas da realidade. Foi esses 2 grupos que trouxeram Paulo para o Areópago, para que ele também expressasse aquilo que ele estava falando para outros pensadores que iam naquele local onde as pessoas iam para ouvir os filósofos. O que esse lugar tinha de interessante, afinal?
O Areópago era o lugar do pensamento, era o lugar onde os grandes pensadores iam para lá, e para lá Paulo também foi levado. Oradores se expressavam ali, eles eram aqueles que impressionavam as pessoas com aquilo que eles falavam, era onde tinham as discussões filosóficas ali em Atenas. Era realmente um lugar para quem tinha algo novo a dizer. E Paulo tinha algo novo a dizer para eles. Paulo tinha o Evangelho para falar para eles. Grandes filósofos e oradores se expressaram no Areópago. Eles falavam, impressionavam a multidão e eletrizavam a população que os ouvia. Como Paulo já estava falando para multidões, nada mais justo do que trazer Paulo para o Areópago, para ele falar para mais pessoas que estavam ali. Aquele lugar era um lugar que qualquer um queria ter a oportunidade de estar ali falando para aquele tipo de público. Segundo os gregos, era um lugar democrático. Lá tinha um gestor do lugar chamado Areopagita. No caso, nesse tempo, era Dionísio, que era o gestor daquele lugar, que era um centro de convenções da época. Paulo foi colocado para discursar. Geralmente nas pregações de Paulo você vê que Paulo fala sobre a linhagem histórica de Abraão, de Davi, os personagens do Velho Testamento. Mas isso tudo sempre no ambiente judaico. Ali não poderia citar nada, porque seria algo estranho àquele povo. Ele só poderia citar Abraão, Davi e outros mais, onde realmente eles tinham significado. Mas ali quem conhecia eles? Quem conhecia Davi? Quem conhecia Abraão? Ali era um ambiente fora dessa compreensão. Paulo não poderia citar nada a respeito disso. Paulo não poderia citar nem mesmo os Salmos, porque ali seria algo estranho a eles. O que Paulo poderia falar ali? Ali só se falava a respeito de Sócrates, de Platão e de outros pensadores famosos. Quem foi Isaías? Quem foi Davi? Quem foi Abraão? A grandiosidade ali no Areópago era a Grécia, era a filosofia, era a cultura, era o pensamento que ali reinava. Paulo, então, não perde o tempo com isso. E como nós ouvimos aqui no texto de Atos, que nós lemos, que Paulo vem no caminho e se depara com um altar ao Deus desconhecido, no meio de todos aqueles altares. Ali a palavra é agnostotel, que quer dizer a um Deus desconhecido. E Paulo, que era tudo menos bobo, logo pensou, é aqui que eu vou entrar. Esse é o meu fator Melquisedeque. É aqui que entra o espírito de Melquisedeque. É aqui que entra a questão de Melquisedeque. É aqui que entra o sacerdócio eterno de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Certamente Paulo pensou, é por aqui que eu vou entrar. Essa é a porta nessa cultura para mim entrar com a palavra do Evangelho. Quando Paulo teve a oportunidade de falar, como diz o texto de Atos, ele começou dizendo, eu vejo que vocês são acentuadamente religiosos, porque eu estou passando aqui e vendo todos os objetos do vosso culto, eu encontrei um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. É precisamente esse aqui, a quem vocês adoram sem conhecer, é aquele que eu venho anunciar a vocês. O Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e quem de um só fez toda a raça humana e prolifera a graça e bênção sobre todos os homens. Ele, Deus, não levou em conta a alienação humana, mas nesses dias se revelou e manda notificar a todos os homens que haverá um dia de consciência, um dia de justiça,
um dia que todos os homens serão julgados. É precisamente acerca desse Deus que se encarnou, que se fez homem, se fez carne, e que designou aquele que é juiz de vivos e mortos, a saber, Jesus Cristo, a quem ele ressuscitou dos mortos. Esse é o Deus que eu vos anuncio. Paulo não recorre uma única vez ao Velho Testamento, nem aos profetas, mas apenas com o material contingencial que havia ali, com aquele altar ao Deus desconhecido. Ele entra com o Evangelho, ele entra com a compreensão do Evangelho anunciando Cristo, anunciando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cristo que é antes dos tempos eternos, o Cristo que é antes dos tempos da antiguidade, o Jesus eterno que se encarnou no Jesus histórico e que há mais de 2000 anos esteve nessa terra, ali em Jerusalém, e morreu por toda a humanidade. É isso que Paulo anuncia para os gregos, para os epicureus, para os estoicos, para os filósofos, para toda aquela multidão que estava ali no Areópago. Ele anuncia o verdadeiro Deus desconhecido. Ele anuncia Jesus Cristo. E essa é a compreensão que ele passa para aquele povo. E aí ele começa a discorrer a respeito do altar, que Deus é representado por esse altar a um Deus desconhecido. E esse assunto, a história desse altar a esse Deus desconhecido, é o que nós vamos ver na nossa próxima palestra, a 20ª palestra. Até lá, em nome de Jesus, aguardo todos vocês.